Evangelho, domingo da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 30ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a conclusão do 10º capítulo do Evangelho de São Marcos. Nós acabamos de ouvir a narrativa de um texto muito conhecido, a cura de Bartimeu, o cego que estava no caminho da cidade de Jericó para a cidade de Jerusalém. Jesus está subindo em direção a Jerusalém. A partir do 11º capítulo, nós começamos a quarta parte do Evangelho de Marcos com o ministério de Jesus em Jerusalém. A cura de Bartimeu é o último milagre narrado no Evangelho de Marcos. E ele foi colocado aqui de maneira intencional, como nós já sabemos. Ao compor os evangelhos, os evangelistas têm por objetivo anunciar o nome do Senhor, a boa nova, aos seus interlocutores. E aqui tem uma particularidade que vale a pena ser mencionada. O primeiro milagre cumprido por Jesus no Evangelho de Marcos foi a cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, ou seja, um exorcismo. Foi o primeiro milagre realizado pelo Senhor na sinagoga de Cafarnaum. O último milagre realizado pelo Senhor na narrativa de Marcos trata-se da cura de um cego que é Bartimeu. Por que esses dois milagres colocados ao início e ao final do percurso missionário do Senhor, que agora chega ao seu cume, a entrada em Jerusalém e a entrega do Senhor, a revelação do segredo messiânico que está por acontecer? O que esses dois milagres somam em comum? A vitória triunfante de Deus sobre as forças infernais, que se levantam contra a sua obra redentora. Então, o início da missão de Jesus é marcado pelo Senhor que vence sobre a presença do mal e sobre a opressão diabólica. E o último milagre cumprido pelo Senhor, o último, digamos assim, sinal messiânico narrado durante a peregrinação antes da entrada de Jerusalém, é o Senhor que vence contra a cegueira do homem. A imagem de Bartimeu é também um chamado a todos nós. E nós vamos entender isso com ainda maior profundidade. Lembrem-se, o Evangelho de Marcos também é um diálogo contínuo com os discípulos de Jesus. Tem por objetivo anunciar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, mas também de educar os discípulos no caminho de seguimento do Mestre. Nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. Todo aquele que recebeu o batismo e todo aquele que professa a fé cristã é chamado a entrar
no discipulado do Senhor, a segui-lo. E Bartimeu se torna um referencial nesse caminho discipular e nós vamos entender isso já já. Mas esse primeiro ponto que merece o nosso destaque está relacionado exatamente ao primeiro e ao último milagre realizado pelo Senhor, que se encontram dessa forma, mostrando a vitória triunfante de Deus sobre as forças infernais que se levantam contra a obra redentora, mas não são capazes de impedir que o Senhor realize a sua obra redentora. O tema do Evangelho de hoje é o seguimento de Jesus, que sobe para o sacrifício. O discípulo é aquele que segue o seu Senhor. Domingo passado, e nas leituras precedentes do Evangelho de Marcos, nós também vimos os discípulos aparecendo como personagens na narrativa bíblica. Dessa vez, parece que toda narrativa bíblica se encolhe em dois personagens que polarizam a narrativa inteira, que é o Senhor e Bartimeu. Então, no domingo passado, os discípulos apareciam perplexos, hesitantes e também, poderíamos dizer, discretamente confusos diante das afirmações que o Senhor fazia, diante do ensinamento que o Senhor trazia a eles. Deixa o padre pegar aqui, nós vamos observar nos versículos. Antes do discurso dos filhos de Zebedeu, pronto, aqui. Estamos no versículo 32. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Isso é importante. Jesus caminha à frente, ele segue Jesus. Essa mesma atitude vai aparecer no final do texto de hoje. E nós vamos também aproveitar para ouvir, deixa o padre pegar aqui, rapidinho, já vou deixar marcado, um breve comentário de São Gregório de Nissa a respeito desse gesto. Bartimeu, depois da sua cura, se coloca no seguimento de Jesus. Opa, Jesus caminha à frente, ele vem atrás. Assim como Jesus caminha à frente no terceiro anúncio da paixão, os discípulos vêm atrás. O lugar dos discípulos é ali, é seguindo atrás do Senhor. São Gregório de Nissa vai trabalhar esse aspecto com uma delicadeza e com uma peculiaridade muito especial. Ele diz que o lugar daquele que não sabe a destinação de onde andar deve ser sempre atrás do seu guia, atrás daquele que o conduz. Se caminha do lado, pode, por um descuido, tomar uma direção equívoca. Se coloca à frente dele, necessariamente caminhará na direção contrária a ele. Se tenta passar à sua frente, se perderá. O lugar para estar é atrás de seus passos. Por onde o Senhor for, caminha o seu discípulo. E ele termina dizendo, coloquemo-nos então no seguimento desse Senhor e caminhemos. E aí ele abre esse grande paralelo. Qual o paralelo, padre? O paralelo é entre Bartimeu e os discípulos. Mas esse paralelo não é aberto por São Gregório de Nissa, é proposto por São Marcos. E isso é muito interessante. Então a gente percebe no versículo 32 que os discípulos caminhavam, Jesus ia à frente deles, mas estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Então, no coração dos discípulos, nesse caminho para Jerusalém, atenção, Bartimeu, após a sua cura, caminha com o Senhor em direção a Jerusalém. Então Marcos está mostrando como deve ser o coração dos discípulos. Então quer dizer, padre, que olhando a imagem de Bartimeu, Marcos está me chamando a uma mudança, a uma transformação. Ele está me chamando a viver uma conversão no meu discipulado com Jesus? Sim, exatamente. É esse o chamado que Marcos nos faz. Por isso o tema é o seguimento de Jesus no Evangelho. A gente normalmente olha com muita avidez para a cura em si, mas a gente deixa escapar
aquela que é a proposta que o evangelista nos faz. Então, os discípulos demonstram, seguindo Jesus, perplexidade. São hesitantes em alguns momentos e, como na continuação do texto vai acontecer, se demonstram confusos diante do Senhor. Entretanto, Bartimeu, ao saber que Jesus passava, ou seja, ao saber que Jesus estava ali e tomava precedência, passava-lhe adiante, com confiança e decisão, chamam. E mesmo quando vem impedido, ou tentam impedi-lo, ou dissuadi-lo de não mais desejá-lo, com segurança e coragem, com força e grande insistência, mantém a sua petição. Então aqui a gente já começa a ver a primeira, então vamos colocar assim, esse paralelo, né, entre os discípulos e Bartimeu, da perplexidade, da hesitância e confusão, a confiança, a decisão e a segurança que leva a ser corajoso da parte de Bartimeu. Os discípulos, há bem pouco tempo atrás, em um diálogo com o Senhor, perguntavam: mas se é assim, quem poderá se salvar? Jesus disse, vocês lembram? Ao homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Os discípulos perguntam a respeito da salvação, considerando que as suas forças falam de si, quando só Deus é quem pode salvar. Consideram ainda a possibilidade de um empenho realizado pelo homem para conquistar a salvação. Enquanto, olhem o gesto de Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Reconhece o filho de Davi, chama pelo nome do Senhor e pede a Ele o que só Deus pode oferecer por nós para a nossa salvação, a sua compaixão, o seu perdão. Enquanto os discípulos perguntam quem se pode salvar, Bartimeu declara em alta voz que tudo espera em Deus, que Ele por si nada pode e tudo espera no Senhor. Filho de Davi, Jesus, tende compaixão de mim. Se o Senhor veio habitar em meio a nós, se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, por compaixão dos homens pecadores condenados à morte por conta do pecado, meu irmão e minha irmã, como o coração de Jesus não recebeu essa súplica de Bartimeu? Enquanto os discípulos ainda ponderavam e foram iluminados pelas palavras de Jesus, o coração daquele pobre homem sentado à beira do caminho, que não teve a chance de acompanhar o itinerário feito pelo Senhor, que não teve a chance de segui-lo em todos os seus milagres, em todos os seus ensinamentos, o coração daquele pobre e simples homem ali, sentado à beira da estrada, mas vivo, um coração cheio de temor a Deus, um coração que, como falamos esses dias, olha que bonito, um coração que sabe guardar a fé e estar em oração constante. Vocês lembram dessa meditação em que falamos a respeito do Evangelho de Lucas? As duas características que marcam, né? Então, ter um coração pronto à oração, Jesus ensinava, no 12º capítulo de Lucas,
a respeito do vigiai, né? E ali nós falamos ter um coração pronto para a oração, né? Os rins cingidos, a imagem dos rins cingidos e da lâmpada acesa. Olha o que nós estamos vendo aqui em Bartimeu. Filho de Davi, recolhe toda a profissão de fé de Israel a respeito do Messias. Jesus, Deus salva. Então, o próprio nome do Senhor que nos foi entregue como testemunho do amor de Deus por nós, Filho de Davi, Jesus. Olha, a fé sendo professada. Tende compaixão de mim. E a oração. Então, o discípulo corajoso que vai ao encontro do Senhor tem presente no seu coração a oração e a fé. Aqueles dois grandes tesouros que são necessários para ser um discípulo vigilante estão presentes aqui. Os discípulos, há bem pouco tempo atrás, diziam: e nós que deixamos tudo para vos seguir, o que vamos receber? E Jesus faz então a declaração do cêntuplo, da promessa de receber 100 vezes mais, com perseguições nesse tempo. E Bartimeu, quando escuta a voz do Senhor, com um salto fica de pé e deixa tudo que lhe pertence para trás, sem perguntar sobre o que deixou, e o segue prontamente. Lembra que falamos sobre o elemento da prontidão que marca a atitude dos primeiros apóstolos, ou melhor, a atitude característica na resposta dos apóstolos quando foram chamados pelo Senhor? Olha ela aparecendo aqui na vida de Bartimeu. Pedro deixou a barca, as redes, a sociedade que tinha com seus companheiros. Tiago e João deixaram seu pai e seus empregados, também a barca, as redes e a sociedade que tinha com seus companheiros. Mateus deixou a coletoria de impostos. Enfim, Bartimeu deixou o seu manto. Pode parecer não ser muito, mas Marcos evidencia aqui de uma maneira discreta, mas faz com que se perceba também a prontidão, a imediata resposta. Quando lhe falaram coragem, o Senhor lhe chama: levanta-te. Deixando sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Rabuni, reconhecendo que Jesus é o mestre, mas não é apenas um mestre, é o meu mestre. Tem um caráter muito pessoal essa expressão, que Maria Madalena vai usar também em João, capítulo 20, versículo 16, na ressurreição, para se referir a Jesus, meu mestre. Ele usa essa expressão Rabuni e reconhece que eu possa ver novamente. Só Deus, meus irmãos, poderia realizar tal obra. Então, se voltamos aqui, enquanto os discípulos pensavam quem poderia se salvar, Bartimeu, que reconhece na sua oração que só Deus pode salvá-lo, ao mesmo tempo, com o seu pedido, reconhece em Jesus e a Ele submete toda a sua necessidade, sofrimento e espera. Tudo submete ao Filho de Deus. Senhor, que eu veja, só Deus pode operar tal coisa. Eis aqui a profissão de fé. Eis aqui o fruto da oração, o reconhecimento da potência de Deus.
tende compaixão de mim. Quando o Senhor veio e lhe disse, então, quando o Senhor, aquele que é a própria compaixão e a misericórdia, se volta para ele e diz, o que queres de mim? E ele entrega a si próprio às mãos do Senhor. Que eu veja, que me sejam abertos os olhos. E nós pensamos aqui apenas na cura física, né? E como o padre falava no início, Marcos focaliza o significado simbólico desses olhos que se abrem para seguir o Senhor a Jerusalém. Então, o poder de Deus que se realiza a fim de que os discípulos saibam qual é o seu lugar nesse itinerário que vai a Jerusalém. O itinerário que nos leva a Jerusalém, de agora em diante, será um itinerário marcado por inúmeras situações dramáticas. Teremos aqui um crescente de falimentos, teremos aqui um crescente de perseguições, de sofrimento, e Bartimeu pede, então já ficou claro que Bartimeu, Marcos nos apresenta como a imagem do discípulo, com que coração o discípulo deve seguir o seu mestre, meu mestre, Rabuni. Então, agora mais do que nunca fica clara e evidente essa relação, esse paralelo entre a atitude dos discípulos e a atitude de Bartimeu, que agora se torna discípulo de Cristo, pois termina o texto colocando-se em caminho. A cura da cegueira, né? 2 tipos de cegueira aparecem em Marcos. É importante termos isso. Bom, Marcos narra o episódio da cura de 2 cegos, da piscina de Betsaida, no capítulo 8. Deixa o padre pegar aqui. Versículo 22, e chegada a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Muito bem. Então, versículo 22, temos a narrativa dessa cura no capítulo 8, e depois temos a narrativa, são duas curas de cegos que ganham uma ênfase no Evangelho de São Marcos, a outra é a de Bartimeu. Agora, a última, o último milagre narrado, como nós falamos. Então, são 2 tipos de cegueira que aparecem em Marcos e que simbolicamente vêm representadas na narrativa dessas 2 curas. A primeira é aquela do discípulo que vê a potência de Jesus. Então, estamos falando agora não da cegueira física, mas da cegueira espiritual. A cegueira aqui se torna agora símbolo de uma outra cegueira, aquela para a qual o Senhor veio nos curar. O Senhor veio nos curar da cegueira espiritual, veio nos trazer a luz da fé, veio tirar do coração do homem o torpor, veio acordá-lo do sono da morte, veio fazê-lo despertar. Então, o discípulo, a primeira cegueira que pode acontecer na vida de um discípulo de Jesus é essa. O discípulo que vê a potência de Jesus Cristo, reconhece essa potência, chega até a testemunhá-la, mas não confia. Nos momentos importantes da vida e nos momentos mais decisivos da história, nem mesmo toma em consideração a potência e a soberania de Deus e se esquece de Jesus e de sua potência. É verdade, meus irmãos. Essa é uma cegueira do homem que termina, como nós já falamos aqui em outros momentos, apaixonado de tal forma pela própria vida e pela história que quer viver na sua vida, que progressivamente, mesmo tendo conhecido e reconhecido e até testemunhado a potência de Deus, vai se esquecendo dela e nisso se torna cego e não vive mais para render honra e glórias a esse Senhor
e não vive mais como canto de ação de graças à misericórdia desse Senhor, e não vive mais como Bartimeu, ou seja, como homem de oração que procura ter firme, ter salda, como se fala em italiano, ter firme, ter segura a fé em seu coração. Então essa é a primeira cegueira. A segunda cegueira acontece diante da estrada da cruz. Olha que interessante. Aqui começa a estrada da cruz, a entrada em Jerusalém, né? Então, diante da estrada da cruz, quando o discípulo se paralisa diante do sofrimento e dos falimentos que a vida lhe oferece e não mais consegue ver a ressurreição e a vida que estão em Cristo. Olha que significativa. E é verdade, meus irmãos, muitas vezes, quando diante de nós se abre a estrada do Calvário, nos sentimos paralisados. E como somos chamados a seguir o Senhor? Como Bartimeu, ou seja, através da oração, guardando a fé e suplicando ao Senhor. A oração de Bartimeu é uma oração de clamor a Deus, pedir a Deus aquilo que Ele está disposto a nos oferecer, pedir a Ele aquilo que realmente é necessário para o nosso viver. Jesus, tende compaixão de mim. Mas isso significa entregar. Nessa oração acontece também, como já falamos, a entrega de um inteiro coração ao Senhor. Um coração que se confia completamente nas mãos desse Senhor. Nossa medida e esperança estão, meus irmãos, na grandeza do dom do amor de Deus e não na força do nosso próprio agir. Bartimeu estava cego e sentado à beira do caminho. Agora se tornou capaz de ver, recuperou a vista e segue Jesus na estrada. Qual estrada? A estrada que o leva a Jerusalém, a estrada que o leva à cruz. E como ele segue o Senhor? Ele segue cheio de entusiasmo. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu no caminho. Do homem impotente ao discípulo corajoso, do cego sentado à beira do caminho ao homem que se enche da luz do Espírito, ou seja, se enche da luz da graça de Deus e segue o Senhor, colocando-se atrás de seus passos. E é necessário que nós possamos também ter peçamos ao Senhor hoje para termos essas disposições no coração. Sermos homens e mulheres de oração, tementes e zelosos na fé que recebemos, ao mesmo tempo que possamos cumprir por obras o nosso testemunho de amor ao Senhor e de prontidão a Ele, como também Bartimeu demonstrou prontidão. E que não permitamos que escape uma única ocasião sequer em que o Senhor, passando diante de nós não nos coloquemos no seguimento de seus passos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.